Bom dia. Hoje eu quero falar sobre dependência. Dependência, seja dependência de opinião, seja dependência de atitude, dependência de posicionamento. Dependência. Dependência é um sinônimo muito. Um sinônimo de fraqueza. É um sinônimo de. Poxa. Pessoas dependentes, por exemplo, pessoas que dependem de outras pessoas para fazer algum trabalho, ou pessoas que dependem de outra pessoa para ter uma opinião, para desenvolver uma opinião, pessoas que dependem de outras pessoas para saber como se comportar. Claro que, bom, por exemplo, saber como se comportar é uma coisa diferente. Por exemplo, uma criança precisa dos pais para saber como se comportar em sociedade, para ser ensinada. Mas uma pessoa já ensinada, em tese, que precisa ainda da opinião de outras pessoas, que precisa da convivência de outras pessoas, que é sedenta por convivências sociais, que é sedenta por ficar perto de outras pessoas, ficar próximo de outras pessoas, que passa pouco tempo consigo mesma, essa pessoa é ruim para ela mesma. Extremamente horrível para ela mesma, essa pessoa que tem pouca habilidade ou pouca, pouco amor próprio, pouca vontade de conseguir ficar um tempo com essa própria pessoa, sozinha, por exemplo, e, e precisa a todo momento de validações externas, e precisa a todo momento de atenção e de sentir que está sendo útil para alguma coisa, etc. Isso é muita cobrança. Por exemplo, isso de sentir que está sendo útil, que tem que ser útil para alguma coisa, isso é muita cobrança. Sentimento de dependência é basicamente se colocar em. E eu vejo isso em populações ao redor do mundo, por exemplo, e é mais fácil, entre aspas, é mais fácil ser colocado em posição de dependência, por exemplo, pelo Estado, etc., quando, por exemplo, o Estado divide, segrega bastante as classes sociais. Quando, por exemplo, o Estado dá diferentes oportunidades para diferentes pessoas por causa de diferentes quantidades de dinheiro que recebe por mês, por causa de diferentes tonalidades de pele, por causa de diferentes formatos de crânio, por causa de diferentes modos de ver a vida. Sinto que alguns líderes mundiais, e quando eu falo líderes mundiais, estou falando mais de um macrocosmos social, estou falando mais amplo, assim. Isso acontece também em famílias, isso acontece em escolas. Essa coisa de sentir que tem pouca voz, de sentir que tem pouca atitude, que tem pouca. Que se fizer alguma coisa vai dar pouco resultado. Então as pessoas costumam parar de agir. E esse parar de agir é basicamente a morte da consciência. A morte da consciência que age, que quer ajudar, que quer resolver problemas, etc. É necessário ter muita confiança, é necessário ter muita força, é necessário ter muita força de vontade, é necessário ter muita vontade para combater a si mesmo e para conseguir passar, por exemplo, o tempo sozinho ou um tempo sozinha, para pensar em coisas sobre como deveria reagir ao mundo, sobre como deveria reagir aos próprios sentimentos, sobre como deveria ser mais verdadeiro ou mais verdadeira. Se tratar bem, se tratar do jeito que gostaria de ser tratado mesmo, porque às vezes, amadurecendo, a gente vê que são pouquíssimas as pessoas ao longo da nossa vida que nos tratam do jeito que gostaríamos de ser tratados. E, em algum momento, nós mesmos desenvolvemos essa habilidade de nos tratar do jeito que a gente gostaria de ser tratado. Por exemplo, o fato de eu estar treinando, o fato de eu estar comendo, mesmo que eu estou sem fome, eu estou comendo, bebendo água e comendo ao longo do dia, uma coisa que eu nem fazia. Eu costumava comer duas refeições no dia, almoço e jantar. Às vezes eu nem comia o almoço, às vezes eu nem comia o jantar, às vezes eu nem comia as duas refeições. E tomava um café de manhã, tomava café à tarde, ficava com. Na verdade eu nem sentia às vezes que eu tinha azia, mas enfim. Me tratava mal. Me tratava mal porque esse sentimento de dependência faz com que você também desenvolva um sentimento de esperar por alguém para te salvar. E isso eu vejo, por exemplo,
É bizarro porque tem até um destrinchamento desse, desse conceito de sentir dependência e de precisar de alguma pessoa para salvar, para que salve a pessoa dela mesma, é basicamente a origem de histórias sendo contadas em relação a uma salvação que pode ajudar as pessoas, já que as pessoas têm dificuldade em conseguir olhar para elas mesmas, aceitar a confusão que às vezes elas são, aceitar que às vezes as coisas estão erradas e tá tudo bem, dá para deixar as coisas certas, com maturidade, com força de vontade, com esforço. E é complicado, porque se colocar numa posição de dependência, dependência de dinheiro, dependência de amor, dependência de qualquer tipo de dependência que seja, tira um pouco a liberdade da pessoa. E isso de tirar a liberdade da pessoa, às vezes, a liberdade é mesmo tirada da pessoa, e às vezes essa pessoa que está sem liberdade, por exemplo, procura por um salvador, porque é difícil dela mesma se libertar das correntes que ela mesma criou. Então, de verdade, a naturalidade na comunicação, as desculpas, a vontade de melhorar, etc., tudo começa com a verdade sendo dita. Assumir erros, assumir coisas que fez, por exemplo, no passado para si mesmo é o mais importante. Assumir as coisas que fez no passado para si mesmo e buscar melhorar sabendo que nunca irá acontecer. É importante para se é porque com esse sentimento de dependência, ai, esse sentimento de dependência é horrível. É horrível. É horrível. Eu vejo basicamente o mundo inteiro em um estado de dependência. Em um estado de dependência de líderes mundiais, em um estado de dependência de pai e mãe, em um estado de dependência de pessoas, de amigos, um estado de dependência dependência química, um estado de dependência musical, um estado de dependência dopaminérgico, vários estados de dependência. E é basicamente o ser humano cada vez mais se tornando dependente. E essa dependência, às vezes, ela é abusada por pessoas que são mais megalomaníacas, que têm vontade de controle, e poder, e obsessão desregulada, e possessividade, e coisas nojentas desse gênero. Que de verdade tem que ser conversada. Que de verdade tem que ser conversadas. E conversadas com verdade, com vontade de escutar, vontade de falar e vontade de entender que o diálogo é feito para melhorar uma sociedade. E por isso, diferente de uma discussão, de uma briga, o diálogo é necessário para que haja diplomacia. O diálogo é necessário e o diálogo transparente é necessário. Por exemplo, de líderes mundiais, que diálogos sejam, por exemplo, televisionados seria extremamente bom. Será extremamente bom quando os diálogos forem televisionados. Sei lá se são já, sabe? Nem acompanho essa coisa de política. Mas é essa coisa de política. Tem um momento que, poxa, hoje em dia, por exemplo, eu vejo muitos políticos disseminando medo. Então, existe uma falta de necessidade de acompanhar essas coisas. Porque são notícias vagas. São notícias desnecessárias. Notícia boa é falar o que está acontecendo de bom, por exemplo, na sociedade. Claro que existem notícias de reportagem de, olha, está acontecendo isso de errado e tal, para deixar a sociedade mais tranquila e etc. Só que às vezes deixa a sociedade mais culpada. Falei um monte de coisa aqui e às vezes deixa a sociedade mais culpada em relação ao que está acontecendo, mais culpada, mais tensa, mais com medo, mais fácil de ser controlada. E a dependência causa isso, causa um fácil controle. Muito obrigado.